Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros, futuros policiais militares do Espírito Santo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui algumas aulas aí onde nós vamos estar comentando questões e trazendo alguns pontos essenciais do seu estudo aí na parte de História e Geografia do Espírito Santo que está no seu edital, tá bom? Antes da gente começar, a gente vai fazer questões, a gente vai trazer aí alguns dados importantes da formação histórica do Estado do Espírito Santo, mas antes de nós começarmos, deixa eu mostrar para vocês um brinde que nós estamos oferecendo a vocês aqui no nosso site. Nosso site expressoconcurso.com.br, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai lá, ó, concurso PM, clicou aqui, vai abrir para você a tela, onde você vai poder estar baixando um edital verticalizado 100% gratuito, é isso mesmo, tá? 100% gratuito, o edital verticalizado, vou botar aqui no download para vocês verem, ó. Todas as disciplinas aí, ó, todos os assuntos que estão no seu edital de forma organizada. Aqui você vai olhar, ó, tem um tópico aí, aqui tá, ó, para você marcar. Estudei, revisão 1, revisão 2, revisão 3. Você vai poder estar marcando aí e tendo esse controle do seu estudo. Você sabe que a prova está muito em cima, então é essencial que você estude de forma mais organizada, mais otimizada possível. Então tá aqui para você. E aqui também você vai poder estar olhando outros materiais que nós estamos oferecendo para você complementar os seus estudos aí com questões comentadas, tá? Nós temos História e Geografia do Espírito Santo, 75 questões comentadas, questões inéditas e questões de concursos anteriores, tá bom? Você pode estar adquirindo aqui, ó, por R$18. Temos aqui português, 100 questões comentadas, todas do Instituto AOCP, tá? Para você treinar para sua prova. Tá aqui, ó, R$15. E temos aqui também o combo, onde você vai estar levando esses dois materiais juntos pelo valor de R$33, tá? Clicou aqui, ó, tá bom, olha aqui, ó. Aqui na parte de download, você vai ter uma amostra do nosso material. Se você quiser ver um pedacinho, ver como é que o nosso material é feito, você ter, né, aquela visão clara, né, do que esse PDF vai estar te proporcionando, você clica aqui no download e você vai estar olhando, tá bom? Ó, clicou no download, vai baixar aí um pedacinho do material para você poder estar olhando aí como o nosso material é bem organizado, tá? Clicou em adquirir, você vai ser direcionado para o site do Eduz, aí você vai estar fazendo o seu cadastrozinho, vai estar fazendo o pagamento. Assim que o seu pagamento for confirmado, você vai estar recebendo esse material aí no seu e-mail, tá? 100% em PDF e já vai poder começar a estudar, tá bom? Dado esse recadinho, então, vamos para a nossa aula. A gente vai falar de História e Geografia do Espírito Santo, uma questãozinha aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa questão e aí depois, para resolver essa questão, eu vou, né, trazer para vocês algumas informações relevantes aí do conteúdo, tá bom? Vamos lá, questãozinha número 1 que a gente vai resolver. Fala o seguinte: a história da ocupação europeia no Espírito Santo teve início no século XVI. Século XVI, gente, vai de 1501 até 1600, tá? Sabe que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, né? E começaram a ocupar o território brasileiro a partir de 1530, mais ou menos. Então, estamos ali dentro do século XVI, tá bom? Quando, então, desembarcou em 23 de maio de 1535, na capitania. O Espírito Santo, a princípio, foi uma capitania, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aquele que seria o seu donatário e administrador. Marque abaixo a opção em que consta o nome dele. Quem foi o donatário, o administrador, né? Responsável aí pelo povoamento do Espírito Santo. Aí nós temos ali algumas opções para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nas opções, ó. Brás Cubas, Estácio de Sá, Vasco Coutinho ou Pedro Meneslau. Vamos dar uma olhadinha na história do Espírito Santo para a gente poder responder essa questão? Vamos lá. Bom, gente, a história da ocupação europeia no Espírito Santo não é a história do Espírito Santo, porque senão a gente teria que falar lá dos índios e tudo, e não é o propósito, tá? A gente está indo nos pontos que são mais relevantes para a sua prova, ok?
Começa tudo aqui em 1535, como a questão já fala, tá? Com a chegada do Vasco Coutinho. Quem é o Vasco Coutinho? Vamos entender. Gente, quando Portugal foi colonizar o Brasil, eles dividiram o Brasil em pedaços, tá? Cada pedaço foi chamado de capitania. E essa capitania, cada pedacinho foi entregue para um homem da confiança do rei de Portugal. E esse homem seria responsável por vir fazer a ocupação, montar vilas, né, criar meios para que essa região se desenvolvesse, tá? Para que essa região se desenvolvesse. E no caso, o donatário, esse homem que recebeu essas terras, era chamado de donatário. Quem recebe uma capitania é um donatário, tá? Esse donatário, que recebeu a capitania onde hoje, né, é o estado do Espírito Santo, foi o Vasco Coutinho, tá? Ele recebeu essa capitania e ele vem, né, para o Brasil, ele vai ao Espírito Santo e desembarca lá no dia 23 de maio de 1535, tá? É o dia da chegada. E ele chegou bem no dia de domingo de Pentecostes, né? No dia de festividades de Pentecostes. Por isso que ele vai chamar aquela terra, né? Aquela capitania de Espírito Santo, né? Ele vai montar uma vila chamada Vila do Espírito Santo, em homenagem ao domingo de Pentecostes, tá? É bem intuitivo, né? E aí, gente, eles vão montar aquela vila, vão começar a ocupar aquela vila. Ele vai dividir o Espírito Santo em 6 Marias, que são pedaços de terra menor. Ele vai presentear, né, vai doar essas 6 Marias para homens da confiança dele, para que esses homens ajudassem a desenvolver a região. Vai aí mais ou menos umas 60 6 Marias, né, que vai ser formada no Espírito Santo. E a Vila do Espírito Santo, que é onde eles estavam tentando desenvolver, começou a ser muito atacada pelos índios locais, porque é claro que os índios, a gente acha erroneamente, né, quando estuda a história do Brasil, que os índios aceitaram de boa a chegada dos portugueses, né? Que os índios não tinham problema nenhum com os portugueses aqui. Isso não é verdade, tá? Claro que em alguns locais, provavelmente houve até um contato pacífico, né, dos portugueses com os índios. Mas em muitos lugares isso não aconteceu, tá? Os índios, a pessoa chegou, começou a ocupar, tomar conta de uma terra que até então pertencia a eles, é claro que eles, né, criaram resistências. Então os índios, principalmente tupiniquins, que habitavam essa região, onde hoje é o Espírito Santo, né, onde ali era a vila do Espírito Santo, começaram a atacar a região com muita frequência. E geograficamente, essa vila ficava no local muito propício aos ataques desses índios, tá? Num lugar muito vulnerável. Por isso, em 1549, o Vasco Coutinho vai decidir transferir o local dessa vila. Vai falar assim, ó, vamos fazer uma coisa? Vamos largar isso aqui, vamos para um lugar mais seguro e lá a gente monta uma vila nova, né? A gente monta uma nova vila e começa do zero, né? O nosso povoamento, num lugar mais seguro, mais tranquilo. E aí eles se mudam. E essa nova vila, né, fica sendo chamada de Vila Nova do Espírito Santo, né? Porque agora era a Vila do Espírito Santo, então agora eles estão na Vila Nova, tá? E aquela vila que eles deixaram para trás, a primeira, passa a ser chamada de Vila Velha, né? Hoje, vocês sabem, tem um município lá de Vila Velha. Então, ali que vai ser, esses nomes começam a ser originados, tá? E aí eles vão se estabelecer na Vila Nova do Espírito Santo, e lá as coisas vão ocorrer de uma forma melhor para eles. E aí, em 1551, eles conseguem uma grande vitória contra os índios. Eles conseguem finalmente, assim, né, dar uma derrotada boa nos índios, conseguem apaziguar bastante a situação para eles. E aí, em nome dessa grande vitória que eles obtiveram, eles mudam o nome da Vila Nova do Espírito Santo para Vila Vitória, tá? Vitória, e depois vai se tornar apenas aí a cidade de Vitória, tá bom? Então isso é mais ou menos um pouquinho dessa história, né, de ocupação do Espírito Santo, é uma história riquíssima, mas esses pontos que eu trouxe para você já vai te ajudar a resolver muitas questões de prova. Vamos para a primeira aqui que a gente trouxe, ó. Quem foi o donatário, o administrador, né, lá, que chegou em 1535 no Espírito Santo? A resposta a gente já viu que é quem?
é o Vasco Coutinho, certo? Vasco Coutinho. Brás Cubas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Nem o Estácio de Sá, ok? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui sobre o que a gente acabou de falar, ó. As terras doadas a Vasco Coutinho receberam o nome de Espírito Santo, tá? Por que recebeu o nome de Espírito Santo? Ó, devido a uma promessa feita pelo donatário, caso recebesse terras da coroa. A gente falou alguma coisa sobre ele ter feito uma promessa, alguma coisa desse tipo? Não, né? Se ele fez, a gente não sabe. Mas não tem nada a ver com o nome do lugar, tá? A presença de pombas brancas na região costeira. Olha que viagem, né? Nada a ver. Há uma homenagem prestada pelo donatário à família Espírito Santo. Também não, né? Não foi uma homenagem a uma família específica. Ao fato dele ter desembarcado no território nas oitavas de Pentecostes. Perfeito, tá? O nome Espírito Santo é por causa da festa de Pentecostes, ok? Tranquilo, gente? Tranquilo? Mais uma questãozinha aqui, ó. A gente vai resolver baseado no que a gente acabou de tratar com vocês, ó. A colonização inicial da capitania do Espírito Santo realizou-se em duas fases, em dois momentos, tá? Pois, vamos lá, primeiro, Vasco Fernandes Coutinho fundou em 1535 o núcleo de povoamento que mais tarde ficaria conhecido como Vila Velha. Perfeito, não foi? Ele fundou a Vila do Espírito Santo, que depois se tornou a Vila Velha. Beleza. Abandonada após confronto com colonos da Vila de Nossa Senhora da Vitória, fundada em 1561 por Duarte Lemos e nomeada capital. Não teve confronto entre duas vilas, né? Isso não aconteceu, tá bom? Tá errado. B. Duarte Lemos fundou em 1535 a Vila Nossa Senhora da Vitória, mas os colonos... Gente, nada a ver, não tem que se falar aqui de Duarte Lemos fundando vila nenhuma aqui, tá bom? Tá errado já, nem vou ler o restante. Vamos para a próxima. Vasco Fernandes Coutinho fundou em 1535 a Vila do Espírito Santo, perfeito, que foi abandonada em 1549 por conta dos frequentes ataques indígenas. Perfeito. Continuando. Passando para o local que chamariam Vila Nova do Espírito Santo em um primeiro momento e Vila da Vitória após vencer os indígenas em 1551. Perfeito. Já temos a nossa opção correta, né? Vamos olhar as outras aqui, ó. Duarte Lemos fundou a Vila do Espírito Santo em 1535, mas conflitos em torno da escravidão de nativos levou à expulsão dos jesuítas. Gente, olha que viagem. Vasco Fernandes fundou a Vila de Nossa Senhora do Espírito Santo em 1535. Mas logo foi morto por indígenas, enfim, não, gente. O Vasco Fernandes, ele administrou a capitania do Espírito Santo por mais de 25 anos, tá? Não tem que se falar dele morrer na mão de indígena, nada disso não, tá bom? Gente, então aí 3 questõezinhas que a gente fez, né? Você vê que uma aulinha rápida e você já pegou aí vários elementos importantes da história do Espírito Santo que eu tenho certeza que vai te ajudar aí a acertar algumas questões na sua prova, tá bom? Pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha essa aula aí com seus amigos, pessoal que tá aí na pegada, estudando nessa luta aí junto com você, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.